Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria, nós estamos aqui em mais um momento crescendo na verdade. Hoje nós queremos falar de um assunto assim, um pouco complexo, mas se faz necessário. E eu começo assim, antes de trazer você à luz da palavra de Deus, hoje nós vamos estar refutando a profecia dos 3 dias e 3 noites de escuridão. E eu pergunto para você, nós devemos julgar a profecia? Isso é correto mediante a Bíblia? Nós devemos julgar as profecias? Vem comigo na palavra de Deus, esse é o momento crescendo na verdade. Meus irmãos, eu quero começar, eu fiz uma pergunta para todos vocês no início, se nós devemos julgar a profecia. Na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, fala assim: tratando-se de profecias ou de profetas, falam apenas 2 ou 3, e outros julguem. E no versículo 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Em 1 João capítulo 4, versículo 1 também diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Toda profecia, queridos, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Toda profecia que for trazida por alguém que se diz ser usado por Deus tem que se passar pelo crivo da palavra de Deus. Ela tem que bater. A luz da palavra de Deus, ela não pode ser apagada mediante uma profecia que é dada. Então nós vamos trazer esse assunto sobre refutando a profecia dos 3 dias e 3 noites de escuridão. É um vídeo que tem circulado aí pelas mídias e eu me sinto na obrigação de estar aqui tecendo algum comentário junto com vocês. Por que julgar as profecias? O que vem a ser julgar? Julgar é analisar, é examinar, é provar, é dar um parecer ou fazer um conceito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai examinar, colocar, tentar trazer, analisar o conceito dessa profecia falada em vídeo com a palavra de Deus. A profecia, ela não pode entrar, como eu falei, em choque com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é primazia. E nós começamos a falar que muitas vezes as pessoas trazem profecias, principalmente o ano de 2017, diziam que da vinda de Jesus, que Jesus iria voltar no dia 27 de setembro de 2017. Isso aí foi uma profecia dita, e mediante essa profecia muitas pessoas começaram a estocar alimento, a guardar comida, trazendo alguns terrores, e as pessoas ficaram muito preocupadas. A profecia, queridos, ela não serve como guia pessoal também. A profecia não serve como guia pessoal. Por exemplo, tem pessoas que ficam procurando profeta para saber quem vai ser a pessoa que ele vai casar. Isso aí não é bíblico. Isso aí é fora, porque a profecia ela não tem cunho pessoal. A profecia, quando vem de Deus, principalmente Deus falando a vontade plena dele, o que ele quer para que você possa viver uma vida nele, para que ele possa cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Caso contrário, essa profecia ela está fora do crivo da palavra de Deus. E essas coisas, querido, é perigosa. Por quê? Porque quando acontece isso, e essas profecias é falada e não acontece, o evangelho cai em descrédito. As pessoas começam a não acreditar na palavra de Deus. As pessoas começam a rejeitar o evangelho. Se você começa a falar que Jesus vai vir, que Jesus vai buscar um povo zeloso, especial de boas obras, mas essas profecias que vêm faladas por essas pessoas que falam datas, falam hora, falam dias, falam aquilo que a Bíblia não diz,
e essas profecias ela não se cumprem, aí a Bíblia, o Evangelho cai em descrédito. Então, qual que é a intenção? Nós vemos que o inimigo tem intenção disso. Ele tem intenção que o Evangelho caia em descrédito, que a palavra de Deus caia em descrédito, mas a palavra de Deus ela não vai cair em descrédito, porque a palavra de Deus ela é inerrante. Se a profecia, queridos, se não encaixar com a palavra de Deus, então uma coisa que eu posso falar, foi emoção, foi empolgação, qualquer outra coisa, menos a voz de Deus. Quando não se encaixar com a palavra de Deus, foi emoção e não foi a voz de Deus. E aqui eu quero falar com vocês sobre essa profecia dessa mulher aí que fez um vídeo falando, que escreveu 5 páginas dizendo que Deus passou para ela algumas verdades. E nós vamos analisar essas verdades, esses fatos que ela escreveu nas 5 páginas que ela tem falado aí, à luz da palavra de Deus. Então eu quero dizer que isso aí que ela está falando de 3 dias, 3 noites, de trevas, isso não é novidade. Isso aí já vem acontecendo. No meio evangélico pode ser que seja novidade, mas isso aí não é novidade no meio católico. Isso aí vem lá de trás. Existia uma publicação do artigo ali no site de uma tal de Associação da Senhora Ianguera. Ela publicou esse site, e a mensagem número 110 vai falar desses 3 dias e 3 noites de trevas e de escuridão. Isso aí vem de 1988, onde foi publicado a primeira vez que ia acontecer o apagão desses 3 dias e 3 noites, no dia 3/12 de 1988. E começa falando que essa senhora, essa intitulada a Rainha da Paz, ela fala assim, que ela ia conduzir as pessoas à vida, a vida. E aí a palavra de Deus já começa conflitando aí desde 1988, porque em João capítulo 14, versículo 6, fala Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E essa mensagem, ela continua falando desses 3 dias, lá dessa publicação que foi feita em 1988, para as pessoas adquirir para si velas bentas. E aí foi uma visão de um tal de Pedro Regis que trouxe essa revelação. E desde o século XIX, há 200 anos atrás, isso talvez não seja novidade no meio católico. Essas profecias vêm falando, a cada período vem essa profecia falando, principalmente no século XIX, um padre francês e uma beata italiana dizem ter recebido também essas revelações. E ele fala que a situação é tão séria que Deus vai interferir e que só as crianças e as pessoas em estado de graça vão poder acender as velas. Isso aí, queridos, lá falando para manter cobertas, as casas trancadas, fechadas, as pessoas falariam isso. E fala que as pessoas não poderiam sair de casa, senão ia cair morta. Então isso aí é uma coisa assim bem prática do catolicismo. E nós vamos analisar o que a senhora diz, com essa senhora aí, no vídeo ela condiz, e ela fala alguns indícios, que ela fala que dá para notar que ela se converteu, ela é evangélica, mas o modo como ela fala tem conteúdos espíritas, Por exemplo, análise da linguagem dessa mulher. Nada pode ser feito, ela fala no seu vídeo, nada pode ser feito pelos frágeis mortais seres humanos. Isso aí é uma linguagem que Deus nunca utilizou na sua palavra desde do Pentateuco, dos seus profetas, dos seus apóstolos. Deus nunca
falou, trouxe um tipo de linguagem como essa. Isso é uma linguagem católica e espírita. E outra frase que ela fala: a jornada dos seres humanos na Terra está chegando ao fim. Deus nunca falou isso. Deus sempre alertou o povo a se preparar. Jesus, ele alertava e pregava o evangelho do arrependimento. João Batista falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a mensagem do evangelho é arrependimento, e não falando alertando que vai estar chegando já no fim. Os sinais já estão, as profecias já estão reveladas. Quando chegará ao fim, vai ter sinais, vamos ter sinais. Isso aí não é surpresa para nós. Não precisa uma pessoa pegar 5 páginas ali e escrever para a gente saber o fim. Se nós examinar, a Bíblia fala examinar as Escrituras e cuidar nela, porque dela você vai obter a vida eterna. E Deus jamais falaria isso. Outra frase que ela usa, ela diz assim: o meu planeta Nabirus, ou planeta X, que ela fala. Isso arremete, queridos, a espiritismo, a psicografia. Então isso aí é algo que não é de Deus, não é profeta sendo usado por Deus. E eu não acredito em nada, né, que esse vídeo está falando, que essa mulher trouxe, é verdade. Essa mulher, ela fala de 3 dias, 3 noites, dizendo que Deus havia se revelado para ela. Deus revelou a todos nós a sua palavra é revelada a nós, e que viriam esses 3 dias de escuridão total na Terra. E devido à aproximação desse planeta que ela fala de Nabirus, ou Nabirus, esse planeta X, esse planeta, ele está relacionado nas profecias daqueles que diziam que Jesus iria voltar também. Ela diz que esse planeta tem uma massa 6.500 vezes maior do que a Terra. Ela fala isso. E olha só a incoerência disso, né? Eles baseiam essas trevas em algo que já aconteceu. Em Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 23, fala que da 9ª praga do Egito, onde houve escuridão por 3 dias e 3 noites. E com isso veio aquelas catástrofes. E elas falando então que além desse planeta invadir o sistema solar, entrar no sistema solar, que é um planeta grande, se a Lua, que é menor do que a Terra, dependendo do sistema de rotação e de translação que a Terra faz, do sistema solar, a Lua, dependendo do momento, ela traz consequência, ela traz mudanças na maré. Às vezes nós estamos maré alta, maré baixa, maré profunda, porque a Lua traz essa consequência, ela sendo muito menor, 49 vezes menor que a Terra. E esse planeta é 6.500 vezes maior do que a Terra. Então, como que um planeta desse ele iria entrar e não ia trazer só a consequência de 3 noites, 3 dias de escuridão apenas? Não, isso aí ela não está sendo coerente. É uma profecia que o sol vai escurecer. O próprio Jesus ele falou, ela não está errada em falar que vai ter escuridão nos dias, no futuro. O próprio Jesus falou em Mateus 24, 29 e 31, diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. O dia do Senhor, que o Senhor virá, ou que ocorrerá, esses sinais, o sol, a lua, a estrela, não são ditos que são 3 dias, e muito menos que nós devemos esconder. Ela fala assim: você vai para sua casa, você
pega a coberta, se esconde. Pelo contrário, nós temos que olhar para cima e não ficar embaixo de um teto. Outra referência bíblica lá em Lucas 21, 25, 28, que fala: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que se sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então é essa profecia que ela fala que você tem que ir se esconder, pegar cobertor e se esconder dentro de casa porque vai estar frio e você tem que ter medo porque os demônios vão estar lá fora, parecendo que uma parede ela pode parar algum demônio, alguma parede pode parar demônio. Não, queridos. O próprio Senhor, ele fala para nós erguer as nossas cabeças, exultai. Quando acontecer esses sinais de escuridão, de sol, a nossa redenção está próxima. Sinais vão acontecer, o povo vai ficar perplexo com a vinda do Senhor. Eu cito o registro aqui que sobre o sol vai escurecer. Tem vários registros que o sol vai escurecer. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, nós vemos algumas coisas aqui que vão acontecer. Mas eu quero mais alguns minutos só para me concluir essa palavra para vocês. Primeiro, sobre explicação científica dessa profecia, combatendo essa profecia desses 3 dias e 3 noites de escuridão. E na reflexão teológica, porque aí o que ela condiz em questão científica não cabe. Principalmente esse planeta, não sabe nem se existe, porque ninguém consegue enxergar esse planeta. A NASA nunca descobriu isso. Mas enfim, e na reflexão teológica, essa mulher ela fala da data. Deus nunca deixou data para a gente, o que aconteceria. Ele fala dos sinais que aconteceria, prevendo a situação, mostrando para nós quando ia chegar o fim. E essa mulher fala que iria acontecer. Logo em seguida, o Senhor falaria do arrebatamento. O Senhor Jesus iria levar a sua igreja. A Bíblia fala que o Senhor, ele virá como ladrão de noite, que não tem sinal, não vai ter sinal no momento que o Senhor vai vir, porque isso aí é uma incoerência. Em 1 Tessalonicenses 5 fala: meus irmãos, acerca dos tempos e das estações e épocas, não há necessidade que vos escreva, porque o Senhor ele quer que a gente anda preparado sempre. A gente tem que se preparar para a vinda do Senhor, estar cheio do Espírito Santo, estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Queridos, eu não quero julgar a intenção dessa profecia, eu não quero aqui julgar o coração, mas que é dessa pessoa, a intenção dessa pessoa, talvez ela tenha tido um sonho, uma empolgação, que aconteceu alguma coisa, uma voz interior que aconteceu com ela, que não veio de Deus. Essa voz não veio de Deus, porque contradiz a palavra de Deus. Deus jamais vai colocar algo que vai contra a sua palavra. Qualquer que seja a profecia que for confrontado com a Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, que ela é inerrante, ela é infalível. E essas profecias humanas, elas falham, têm as suas falhas. E nas minhas convicções, queridos, essa profecia dos 3 dias e 3 noites de escuridão não procede de Deus. Nós temos que ficar firme na palavra de Deus. Nós estamos, para encerrar, nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos aqui, e se faz necessário nós vigiarmos. Nos últimos tempos, a Bíblia fala de falsos profetas, de pessoas que viriam para enganar os escolhidos.
E nós vemos, querido, a profecia de Deus vem para nos alertar, vem para nos trazer convicção. Uma profecia, uma visão como essa mulher trouxe, vem trazer pânico, terror na vida das pessoas. E isso não provém de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para propagar também essas falsas profecias, porque isto denigre o evangelho. Então nós não devemos estar propagando aquilo que vai de contrário à palavra de Deus. Ficamos firmes no Senhor, confiando no Senhor. Nós estamos aqui nesse momento crescendo na verdade, então nós temos que ficar com a verdade. E a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo fala ao seu coração e que você possa aprender mais e mais da palavra de Deus. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui, falando da verdade da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é escudo e broquel. A Tua palavra também fala que nós devemos conhecer ela e nós seremos libertos. Libertos do pânico, do medo, do temor e de tudo aquilo que é engano. Meu Deus, ajuda na compreensão de cada um dos Teus filhos, pela Tua graça e poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, chegamos no final de mais um momento crescendo na verdade. Esse momento é uma ferramenta, que nós estamos utilizando e não poder estar nos nossos cultos ali na nossa igreja. Mas eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo, a passar para algumas pessoas aí, para que essas pessoas possam alcançar essa verdade. A verdade é importante para nossas vidas. E eu quero que você nos ajude também a entrar com seus contatos, a falar para os seus contatos, a se inscrever no canal AD Belém Araci 1, que vai ser de muito proveito para nós. E eu quero também que você deixe o seu comentário e faça com que a palavra de Deus seja anunciada. Deus abençoe você. Esse foi mais um momento crescendo na verdade. Deus abençoe.